A notícia é: PIB brasileiro cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2024, acima do esperado. Nesse vídeo a gente vai analisar essa alta do PIB, entender o que está por trás destes números, para a gente poder falar um pouco sobre o nosso crescimento econômico e para onde a nossa economia está indo, tá bom? Veja, se você me acompanha aqui no YouTube e você eventualmente estuda para uma das certificações, saiba que PIB é um assunto estudado em todas as certificações de mercado financeiro. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a teoria que a gente aprende para as certificações e juntar com a prática desse dado que foi divulgado pelo IBGE. Fechado? Antes, deixa eu só me apresentar para você que chegou e não sabe exatamente onde você está. Você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal, eu ajudo você que está se preparando para uma das certificações de mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP, a passar nesses exames e muito mais do que isso, a aprender o conteúdo de verdade. Porque você aprende para certificações e nós temos estudos de caso como esse que você está vendo aqui. Então, se você é novo ou nova e quer aprender o mercado, é aqui que você tem que estar. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Olha só, o que a gente aprende a respeito do PIB quando a gente está falando do âmbito de certificações? Que o PIB é a produção de riqueza de um certo território, portanto, aqui nesse caso de um país, por um período. Quanto a gente produziu de riqueza, tá bom? E a gente vai medir o PIB através dessa fórmula que eu vou pedir para o meu editor colocar na tela. Ó, o PIB é igual o C mais I mais G mais NX. E se esse assunto é novo para você, talvez você esteja se perguntando, que diacho é isso? C mais I mais Z mais G mais NX? Calma que eu te explico. Ó. O C é consumo das famílias. Então, tudo que as famílias consomem, ele é apurado e entra no PIB. Depois, a letra I é investimento das empresas. Então, tudo que as empresas investem também vai entrar aqui. A letrinha G representa gastos do governo. E, portanto, tudo que o governo gasta também entra no PIB. E o finalzinho aqui, esse NX, é o saldo da nossa balança comercial. É tudo que a gente exporta menos o que a gente importa. Porque quando eu exporto, eu vendo para fora, trago dinheiro para o Brasil. Mas quando eu importo, eu estou comprando lá de fora e tirando o dinheiro daqui, portanto. Tá bom? Então é assim que a gente calcula o PIB. Só que essa é a teoria, ela está correta, só que ela olha só para um pedaço. A verdade é que para eu calcular o PIB, eu preciso também entender a nossa capacidade de produção. Deixa eu te explicar isso. Se eu estou falando que eu vou calcular o PIB com o consumo das famílias, por exemplo, ora, mas para a família consumir, alguém precisa produzir. Você concorda comigo? Então, a gente vai olhar para o PIB também sob a ótica da produção. O que os macrosetores da nossa economia produziu naquele período. E a gente usa uma fórmula muito simples, tá? Que é A de agropecuária mais S de serviços, então o setor de serviços, mais I, que é o setor da indústria. O que estes três setores produziram, eles entram na hora da gente mensurar o PIB, porque isso é importante. Se a gente está falando de um lado tem a ótica da demanda, das famílias consumindo, das empresas investindo, só que para ela fazer isso, alguém precisa produzir na outra ponta. Então, isso aqui é o que a gente chama de PIB sob a ótica da produção. Combinado? Pegou esse conceito? Deu uma revisitada? Agora a gente vai vir aqui para o portal do IBGE, a gente vai vir aqui e a gente vai olhar a fonte, a gente vai analisar o relatório com alguns pontos importantes para você, tá bom? Ó, eu venho aqui, ó, IBGE, como essa notícia é recente, né, ela saiu ontem, tá aqui, PIB cresce 0,8%, a gente pode clicar aqui, o IBGE já traz muita explicação aqui que a gente poderia ler, já tem muita coisa interessante aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai além disso, tá? Eu não vou ficar aqui, você pode fazer depois. Eu vou vir aqui, ó, em apresentação do PIB, que é o documento que o IBGE preparou para apresentar esse crescimento. Clico aqui, a gente vai vir aqui, ó, e abrir o PDF que ele preparou. Aqui está o documento que o IBGE preparou. Primeira página está aqui, ó, contas nacionais, primeiro TRI de 2024. Então, aqui tem uma tabela resumo do PIB a preço de mercado. Aqui tem gráficos, e esse gráfico já traz para a gente o seguinte: ótica da produção, que é o que eu acabei de explicar para você.
É quando eu tenho o setor da agropecuária na linha rosa, quando eu tenho a indústria na linha verde e eu tenho o setor de serviços nessa linha marrom. Então, esse gráfico mostra para a gente a evolução destes setores e na linha azul a gente tem o PIB. E talvez você se pergunte, Thiago, mas espera, se para eu calcular o PIB eu vou somar esses três serviços, vou somar esses três setores, perdão, vou somar a agropecuária com os serviços e com a indústria, por que que o nosso PIB aqui, a linha azul, está abaixo de serviços e abaixo da agropecuária? Porque esse aqui representa estes setores, só que na hora de eu calcular o PIB eu preciso ponderar pelo peso que cada um desses setores tem na economia. Porque, veja, o nosso agronegócio é muito relevante, mesmo, muito importante. Só que o nosso agronegócio, ele representa 7% de toda a economia. O setor de serviços é gigantesco. Esse dado está aqui, inclusive, mais para frente. Então, isso aqui é uma média ponderada, tá bom? Então, o gráfico aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Ó, taxa do trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, ele está comparando em relação ao último trimestre de 2023. A agropecuária cresceu, o agronegócio não para, né? A indústria diminuiu, tá? Ó, o setor de serviços cresceu, tudo bem, nós temos a produção adicionando 0,7 ao PIB, tudo bem. E aqui desse lado nós temos a ótica da despesa, ó, consumo das famílias, lembra da nossa fórmula? 1,5. Depois a gente tem aqui, ó, gastos do governo. Ó, o governo manteve-se estável em relação aos seus gastos. Se comparado com o último trimestre do ano passado, o governo nem aumentou os gastos e nem diminuiu, manteve-se estável. Um ponto bastante importante a se destacar é a formação bruta de capital fixo. Isso é importante. Isso é um dado bem positivo, por sinal. Porque, veja bem, o que é a formação bruta de capital fixo? É o investimento das empresas, certo? Por que é importante a gente olhar para isso? Porque este capital fixo tem a ver com a empresa investir na sua capacidade de produção. Então, a empresa comprou uma máquina, a empresa aumentou uma fábrica, isso é produto de capital fixo. Se eu aumento a minha capacidade de produção, eu aumento a minha capacidade de oferta dos meus bens e dos meus serviços. Então, se a gente, por exemplo, aumenta o consumo e a empresa tem capacidade de produzir, eu não vou provocar inflação. E isso aqui é um indicador importante porque é um sinal de que as empresas investiram significativamente nos seus respectivos negócios. Tudo bem? E tudo isso tem a ver com taxa de poupança, tudo isso tem a ver com taxa de juros, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Um ponto que talvez não seja tão positivo aqui, dado o histórico da nossa balança de pagamentos, é que a nossa exportação cresceu só 0,2. E um ponto a destacar negativamente é que aumentou as nossas importações bastante, 6,5 em relação ao último trimestre. E olha só, se a gente for pesquisar a cotação do dólar, o dólar subiu nesse ano significativamente. Agora, é importante ter em mente que nunca é apenas uma única variável que vai impactar no preço do dólar. Sempre tem muitas coisas, né? Tem risco político, tem risco fiscal, tem muitas coisas, tem taxa de juros no exterior, mas a nossa balança de pagamentos, ela também interfere no preço do dólar. Por quê? Se eu aumento muito a minha importação, para eu importar o que eu preciso? Eu preciso comprar dólar e vender reais, porque eu preciso pagar a empresa que me vendeu lá fora. E aí, olha só, se eu estou dizendo que eu vou comprar dólares e vender reais, eu aumento a demanda do dólar, aumento a oferta do real, o preço do dólar sobe em relação ao real. Agora, reitero, tá? Esse é apenas um dos fatores. Nunca é um único fator que vai impactar na variação de uma moeda. Tudo bem? Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente os subsetores. Então, a agropecuária está aqui, e aí ele vai dizer pra gente como cada setor da economia se comportou. Comércio, informação e comunicação, outras atividades, serviços, atividades imobiliárias, a indústria da transformação, transporte, armazenamento e correio. Então, atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, cada um dos setores. Então, destaque negativo aqui para a construção e para o setor de eletricidade, gás, água, esgoto e atividade de gestão de resíduos, que, em relação ao último trimestre, caiu, tá bom?
Aqui ele traz um gráfico sob a ótica da demanda, que é aquilo que a gente já viu, consumo das famílias, investimentos das empresas, que é esse FBCF aqui, gastos do governo, exportação menos importação. E ele está comparando com o trimestre imediatamente anterior. Veja como subiu a nossa importação em relação ao último trimestre. E, se a gente olhar o último trimestre, a nossa importação também subiu em relação ao trimestre imediatamente anterior. E olha só, à medida que a nossa importação subiu, a nossa exportação caiu significativamente aqui, ó. A gente estava nesse patamar e olha onde a gente chegou. Isso impacta a nossa balança de pagamentos, consequentemente, impacta o dólar. Tá? Então, um destaque negativo seria esse. Destaque positivo, formação bruta de capital fixo. Veja como cresceu depois de 3 trimestres aqui bem baixo, né? Meio aqui caiu, isso é preocupante. Aqui voltou a crescer e agora olha só como que deu esse salto. Então, se eu fosse olhar para esse PIB, destaque negativo, aumento significativo da importação e queda da exportação. Esse seria o destaque negativo. Destaque positivo, aumento nos investimentos das empresas. Tá? Aqui o PIB, a gente tem aqui esse crescimento, mas o consumo das famílias aumentou em relação ao último TRI, gastos do governo manteve-se estável, então isso aqui não teve uma mudança tão significativa, então eu ficaria aqui. Fechado? Por que é importante a gente olhar isso? Repito, isso aqui tem impacto na balança de pagamento, que tem impacto no dólar e, portanto, tem impacto na inflação. Isso aqui tem impacto na nossa capacidade de produção, na nossa oferta de bens e serviços, e isso tem impacto na geração de emprego. A coisa vai andando aqui, tá bom? Agora aqui ele fala, mais uma vez, do primeiro TRI, só que agora ele vai fazer a mesma comparação, só que ao invés de comparar com o último TRI do ano passado, ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, primeiro trimestre de 2023. A gente vai passar isso aqui um pouco mais rápido, porque a lógica aqui é a mesma. E olha só, mais uma vez, como cresceu a nossa importação. A nossa exportação no acumulado também cresceu, mas a gente tem um crescimento significativo de importação aqui. Essa importação, a gente vai ver nesse próprio relatório que ela contribuiu para a formação bruta de capital fixo, tá? Então, a gente não vai passar aqui porque é a mesma análise, só comparando setores diferentes, tá bom? Ó, agropecuária, primeiro TRI em relação ao primeiro TRI do ano passado. Ele fala aqui sobre a diminuição das safras, né? Soja, milho, fumo e mandioca foram menores. Já a indústria, ele traz aqui contribuições positivas. Desempenho puxado pelo crescimento da extração de petróleo e gás, quanto à extração de minério de ferro. Vem falar para a gente sobre a construção e, segundo esse dado, ó, crescimento na ocupação da construção. Eu não sei aonde você mora, mas aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro e trabalho, meu amigo, minha amiga, você anda na rua, você tropeça com uma obra, assim, tá? Construção em tudo quanto é lugar aqui. E a gente está vendo isso refletindo agora num relatório, tá bom? E aí ele vem trazer para a gente indústria da transformação, serviços, sob a ótica da despesa, mesma coisa, só que, mais uma vez, olhando períodos diferentes, né? Consumo das famílias, então ele diz que o consumo das famílias aumentou, primeiro TRI desse ano em relação ao ano passado. Segundo esse dado, melhora no mercado de trabalho, programas de transferência de renda, crescimento nominal de 8,5% nas operações de crédito. Isso é uma informação relevante, né? Ele está dizendo que o sistema financeiro, os bancos, as financeiras, emprestaram mais dinheiro para as pessoas físicas. E se as pessoas físicas tomam mais dinheiro emprestado, elas consomem mais. Por isso teve crescimento no consumo, tá bom? E isso tem a ver com a taxa de juros, com a Selic. Como a Selic caiu de um ano para cá, fica mais barato o crédito. E se o crédito fica mais barato, mais as pessoas consomem, tá? E nós tivemos também uma queda na inflação, o que aumenta o poder de consumo das pessoas, né? Essa queda na inflação, é bom lembrar, não é que é uma inflação negativa. Sempre que eu falo, queda de inflação, tem gente que fala assim, como queda de inflação? O preço está subindo? Está subindo e vai continuar subindo. Queda de inflação é diferente de deflação. Queda de inflação os preços estavam subindo na média 5%. Agora, os preços estão subindo na média 4%. Isso é queda de inflação. Os preços continuam subindo, mas sobem menos. Tudo bem? Vem falar aqui sobre a formação bruta de capital fixo, que eu disse que é um dado positivo. Ele diz o seguinte, ó, que teve um crescimento na importação de bens de capital. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não disse que aumentou a importação? Aumentou a importação. Segundo o IBGE,
aumentou a importação de bens de capital, onde as empresas comprando máquinas, comprando, sei lá, avião, ferrovias, tudo isso é capital fixo trazendo lá de fora. Comprando ferrovia não, né? Mas comprando trens e por aí vai, tá bom? E ele diz que teve o desempenho positivo na construção e o desenvolvimento de software suplantaram a queda na produção interna de bens de capital. O IBGE dizendo, olha, a gente produziu menos bens de capital aqui. Apesar disso, como a gente importou, a gente teve aumento na nossa formação bruta de capital fixo. Fala aqui sobre a nossa balança de pagamentos. Aqui ele vai fazer o mesmo estudo, só que agora ele vai ter uma taxa acumulada no período. Tudo bem? A gente vai passar porque a lógica é a mesma, só muda a maneira como a gente está analisando. Tudo bem? Então, aqui a gente tem período covidiano aqui, por isso essa queda no PIB. Aqui a gente tem período impeachment, ex-presidente Dilma, então a gente tem esse problema. Aqui a gente tem a crise do subprime lá em 2008. Então, olha só, conhecendo os contextos históricos nos ajudam a olhar melhor para essas linhas aqui. E veja, isso aqui não é nenhum tipo de justificativa de governo A ou de governo B, tá? Eu não tô nem aí pro governo, eu quero que a gente olhe para os dados econômicos, tudo bem? Aí ele vai falar sobre o PIB, consumos das famílias e formação bruta de capital fixo, como que se desempenham. E aí eu quero trazer mais uma informação importante para você. Aqui ele traz o valor que cada um dos setores contribuiu, mas o que eu quero trazer aqui para você é esse gráfico, que ele é bem interessante da gente analisar. Ele fala sobre taxas de investimentos e poupança em percentual do PIB, desde 2000 a 2024. O que é essa taxa de investimento que ele traz? É isso aqui, ó. É a formação bruta de capital fixo, que eu já falei muitas vezes nesse vídeo, é o izinho lá das empresas, é o investimentos. O que é a taxa de poupança bruta? É o quanto a gente tem guardado de dinheiro, a gente deixou de consumir para poupar, por qualquer que seja a razão. Quando você coloca o seu dinheiro numa caderneta de poupança, num CDB, numa LCI, numa debenture, você está disponibilizando o seu capital para o mercado financeiro. Então, quanto mais a gente poupa, maior a disponibilidade de capital e, portanto, se tem mais capital, há maior possibilidade de investimento das empresas. Olha como essas linhas andam junto. Então, quando eu subo aqui a minha taxa de poupança, aumenta a disponibilidade de capital, aumenta o investimento das empresas. Porque aumentar a disponibilidade de capital significa, no limite, inclusive, redução de taxa de juros. Fica mais barato. Então, a gente cai aqui, ó, quando a gente cai a nossa taxa de poupança, cai o nosso investimento. Então, a gente consegue entender essa relação. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o mercado de capitais, acessar o mercado de capitais é um excelente instrumento para promover o desenvolvimento econômico, é isso. É a gente disponibilizar recurso para quem precisa investir em produção. Tudo bem? Tá? Vai falar sobre a necessidade de financiamento. Aqui ele traz para a gente o peso que cada setor tem da economia. Eu disse nesse vídeo que o agronegócio é gigante, mas olha só, segundo o IBGE, ele representa 7% da nossa economia, a indústria 25,5% e o setor de serviços quase 70% de toda a economia, tá bom? Então, eu quis trazer esse relatório para que a gente pudesse analisar com mais profundidade, para a gente, como eu costumo dizer, sair da superfície, tá? Ou seja, sai da teoria, vamos para a prática. Agora, eu quero ouvir de você, ouvir não, né? Eu quero ler de você aqui nos comentários o que você achou dessa análise e mais, o que você achou do resultado do PIB do primeiro trimestre. Achou que subiu pouco, subiu muito, que deveria subir mais, que não deveria? Qual que é a sua leitura sobre o cenário econômico? Coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente debater isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, para que mais pessoas possam sair da superfície e aprender o mercado financeiro de verdade. Te vejo no próximo material. Tchau!